Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube da Fiscosim. Hoje nós vamos estudar saldo negativo de RPJ e CSLL, bem como informar isso na ECF, um dos maiores desafios que os profissionais de contabilidade encontram. E sabe onde vai ter muitas vezes problema com isso? No momento que você vai pedir uma restituição ou compensação deste saldo negativo. Mas antes de avançar, eu quero te dizer que nessa aula, que é muito mais do que uma aula, é quase uma mentoria, nós vamos ter toda a visão assim no que se refere ao saldo negativo, diferenciação de prejuízo fiscal, é onde muitas pessoas erram. Confusão entre saldo negativo e prejuízo fiscal. Então já vou aproveitar o ensejo dessa aula para te conceituar rapidamente aí as duas situações e a gente avançar dentro aí no que se refere ao saldo negativo, como fazer a sua informação na ECF. Então, vamos adentrar agora no nosso material. Eu vou te convidar agora para visualizar o material que eu preparei para você. Olha aí, ó, já estamos visualizando o material. E o título é Saldo Negativo de RPJ e CSLL. Como informar na ECF. Mas, Rômulo, por que a Fiscosim, uma empresa de consultoria tributária que vende assinatura para os contadores tirar dúvida, né? Por que a Fiscosim entrega conteúdo como este aqui de hoje? É que a Fiscosim acredita que o contador, munido de informações, vai aproveitar muito melhor a sua consultoria. Então, sem dúvidas, o contador que já tem uma noção, ele consegue aproveitar muitas vezes o que está sendo orientado. Então, a gente acredita nisso, que o conhecimento nos ajuda a te transmitir mais conhecimento. Por isso, você está recebendo esse conteúdo aqui totalmente gratuito. Mas antes de prosseguir, eu quero te deixar aí algumas convocações, tá? Não vou nem dizer convites. Primeiramente, se esse vídeo fizer sentido para você, ao final deste vídeo eu peço que você deixe o seu gostei, para que a gente faça com que esse vídeo chegue até outras pessoas que precisam assistir esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal aí já, para que você todas as vezes seja notificado quando tiver conteúdo novo aqui, tá bom? Assim como esse. Então, eu costumo aí sempre, na medida do possível, toda semana, deixar um conteúdo aqui de valor para o contador conseguir aplicar no seu dia a dia. Então, vamos adentrar agora no saldo negativo, que eu quero realmente te passar esse conteúdo sem nenhum segredo. Até porque eu não quero te vender curso depois. Eu quero te entregar esse conteúdo aqui por completo, para que você esteja pronto para conseguir aplicar no seu dia a dia. Tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo mais uma vez, que como eu disse para vocês, eu preparei aqui com muito carinho. Mas por que professor Rômulo, né? Se eu estou vindo de uma empresa de consultoria. Eu vou ficar aqui no cantinho para que a gente vá se olhando aqui, fica mais confortável, né? Por que professor Rômulo? Que o professor Rômulo realmente já ministra cursos, já é palestrante há quase 20 anos, né? Então já viajei o Brasil inteiro com cursos, consultoria, e a Fiscosim justamente é resultado disso tudo. Tem uma equipe maravilhosa que te atende em todas as áreas, área federal, trabalhista, fiscal e condominial. E você consegue tirar dúvidas através do telefone, chat e e-mail. Então é a consultoria para todos os gostos e que cabe no bolso de todos, né? Isso é muito importante, tá legal? O importante é eu conseguir te entregar valor e que seja acessível, compatível com a nossa realidade aí. Bora então de conteúdo de saldo negativo? Então bora mais um pouquinho então para frente. Já te chamei aqui agora, vamos avançar um pouquinho no nosso material. Exemplo de saldo negativo, já para a gente diferenciar saldo negativo e prejuízo fiscal. Gente, isso para mim é muito importante que fique claro para você. Diferenciar saldo negativo e prejuízo fiscal. Se você não diferenciar isso, você vai errar na ECF e naturalmente você vai errar no momento de você pedir uma restituição ou compensação. Por quê? Saldo negativo, eu peço restituição via PERDICOMP. Saldo negativo, eu posso compensar com outros tributos administrados pela Receita, via PERDICOMP. O objetivo desta aula, preste bem atenção no que eu vou te dizer agora.
O objetivo desta aula não é ficar somente restrito a diferenciar saldo negativo e prejuízo fiscal. Não é esse o meu objetivo, eu só estou fazendo essa rápida diferenciação para a gente conseguir progredir e você entender como fazer informação na ICF. Mas em outro momento oportuno, eu trago uma aula somente comparativo de saldo negativo e prejuízo fiscal. Tá legal? Vamos deixar combinado assim? Então hoje a gente foca somente no saldo negativo. Então eu estou fazendo uma explicação do que é um saldo negativo, depois eu tenho um outro slide em que eu te apresento o que é um prejuízo fiscal, mas é só para você entender realmente, tá? São muitas nomenclaturas que podem surgir. Presta bem atenção nessas nomenclaturas que podem surgir. Eu vou dizer para você aqui, ó. Saldo negativo é para o IRPJ ou CSLL. Prejuízo fiscal é para o IR, lá no lucro real. E ainda tem um que se chama base de cálculo negativa da CSLL, que não é saldo negativo. Base de cálculo negativa da CSLL é prejuízo fiscal da contribuição social. Tá vendo como tem muita nomenclatura? Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado aqui para te apresentar esse conteúdo e eu não confundir você. Você chegou com dúvida e eu quero que você saia com muito conhecimento. Por isso eu estou tentando, na medida do possível, ser cuidadoso aqui contigo no que se refere a essas informações, tá bom? Prometo que vou tentar ser o mais líquido e certo possível, sem muita densidade. Esse é o nosso objetivo, entregar o conteúdo de valor e leve para você, tá bom? Então, nesse material que eu te coloquei ali, ó, nós temos um exemplo de um IRPJ apurado. Vamos supor assim, para facilitar isso, acontece no lucro real e no lucro presumido, bem como no lucro arbitrado. Mas eu estou exemplificando aqui agora, nesse meu exemplo aqui, para a gente ter um pontapé, né? Ter um ponto de partida. Vamos imaginar que isso aqui seja um lucro presumido. Pronto, uma apuração trimestral de um lucro presumido, tá valendo? Então, esse RPJ que você está vendo aí, R$50 mil é o apurado. Agora, eu vou deduzir as retenções ou qualquer outra situação que a legislação me permita deduzir. No lucro presumido, de um modo geral, você só deduz as retenções sofridas, tá? E aí eu coloquei ali retenção de serviços prestados ou retenção, por exemplo, de aplicações financeiras, tá? R$80 mil. No meu exemplo, como você pode observar, o valor das retenções foram superiores ao valor do IRPJ apurado no meu período ali. Estou exemplificando um cenário, isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer mesmo. Até porque o IR fonte de serviços prestados, ele pode acontecer em diversas ocasiões, pode ser o pagamento ou crédito, o que ocorrer primeiro. E aí muitas vezes, quando é um pagamento efetuado por órgãos públicos, que às vezes demora um tempo e aí dá essa diferença, dá esse delay aí, tá? E aí, diante dessa situação, me aconteceu ali uma sobra de imposto de renda retido no trimestre. Rômulo, esse imposto de renda retido, eu vou conseguir aproveitar ele no próximo trimestre? Direto? Só na apuração? Opa, só na apuração? Não. Você consegue aproveitar essa sobra no IRPJ, por exemplo, no próximo trimestre, ou na CSLL no próximo trimestre, ou no PIS/PASEP/COFINS no próximo mês? Consegue, mas é sempre via PERDICOMP. Anote, eu estou te dando uma das maiores receitas para saldo negativo. Eu só posso aproveitar o saldo negativo. Pronto, esse caso aqui, ó. Aconteceu um trimestre e sobrou IRPJ ali, R$30 mil, sobrou o imposto de renda retido. Eu falei IRPJ, mas é imposto de renda retido. Sobrou o imposto de renda retido ali, de 30 mil. Muitas pessoas querem levar esses 30 mil para deduzir direto no próximo trimestre. A Receita Federal não vai entender. Eu já ouvi de pessoas dizendo, não, a Receita Federal entendeu. Não vou nem entrar no mérito, se aconteceu foi um lapso. Mas a previsão é que não entenda, tá? E aí, nesse caso aqui, essa sobra, que é esses R$30 mil aqui, você vai poder utilizar, sim, no próximo trimestre, quando você for pagar o teu imposto de renda da pessoa jurídica, você pode deduzir essa retenção lá, mas é via PERDICOMP. Você tem que dizer para a Receita, via PERDICOMP, que você tem um crédito de 30 mil de saldo negativo e você está compensando ele em um valor a pagar lá de RPJ, por exemplo, lá no outro trimestre.
Assim como pode acontecer, inclusive eu coloquei ali, o mesmo pode acontecer com a CSLL, que nós chamamos de saldo negativo de CSLL. Tem que tomar cuidado com essa nomenclatura, tá? Por quê? Porque quando você vai fazer o preenchimento de Perdicomp, você tem que dizer para a Receita Federal que aquele crédito se refere a saldo negativo de CSLL. Porque depois a Receita Federal virá na sua ECF, inclusive eu vou te explicar como demonstrar isso para a Receita. Você demonstra na sua ECF como você apurou isso, como você teve esse saldo negativo, tá? Então, guarde, saldo negativo é quando sobra recolhimento. Vou te dar um outro exemplo de saldo negativo, lá na pessoa física. Restituição de imposto de renda, lá da declaração. Aquilo é um saldo negativo. Só que quando a Receita Federal fala com a pessoa física, a Receita Federal muda a nomenclatura. A Receita Federal tem esse cuidado, né, de mudar a nomenclatura quando fala com a pessoa física. Porque a pessoa física não vai entender, olha, a sua declaração esse ano deu saldo negativo. O que o contribuinte vai fazer? Vai pular no pescoço de alguém lá, né? Como declaração deu saldo negativo? Não sabe o que é saldo negativo. Então a Receita Federal, quando fala com a pessoa física, a Receita Federal deixa a nomenclatura mais didática, né? Não, a sua declaração de imposto de renda esse ano deu saldo a restituir. Ah, então sobrou imposto de renda, vai ser creditado na minha conta. É tudo automático na pessoa física. Na pessoa jurídica, não. Opa! Sobrou retenção? Vamos chamar de saldo negativo. Você só recupera isso via Perdicomp. Ô, Rômulo, e quando dá saldo negativo no Simples? Não dá saldo negativo no Simples. Quando a pessoa jurídica optando pelo Simples Nacional sofre retenção, por exemplo, de aplicação financeira, ela não vai aproveitar aquele imposto de renda retido. Aquilo é definitivo, exclusivo, ou seja, vai virar despesa na empresa do Simples Nacional. O imposto de renda retida de aplicação, por exemplo, ou de serviços prestados lá no presumido ou no real ou arbitrado que seja, vai virar antecipação do IRPJ devido. Por isso que aquele imposto de renda retida você deduz no momento da sua apuração. Beleza? Vencido isso aqui, agora a gente pode prosseguir mais um pouquinho, mas veja bem, eu vou te explicar agora, saindo de saldo negativo, eu vou te explicar agora o que é o prejuízo fiscal para você, né, se localizar, saber onde fica o norte, onde fica o sul, tá bom? Para você conseguir desbravar essa matéria. Vem comigo mais um pouquinho então aqui agora, que agora eu vou te apresentar o prejuízo fiscal. Olha lá, ó. Esse meu exemplo aqui, muito clean, como você pode ver, tá? Um exemplo bem sutil mesmo de uma apuração no lucro real. Dá uma olhadinha nele aí, por gentileza. Olha o que eu apresentei para você ali, ó. Lá no topo, deixa eu sinalizar aqui com a minha setinha do mouse, tá? Então aqui no começo você tem a figura de lucro ou prejuízo, que é o resultado contábil, porque o lucro real ele inicia a partir daqui. Antes disso aqui é receita, menos custos, menos despesa, aí nós chegamos no resultado contábil. Nesse meu exemplo, para ilustrar, nós chegamos em um resultado contábil antes do IRPJ e da CSLL de menos 200 mil. Então a empresa já chegou com prejuízo contábil aqui. Mas aí de qualquer maneira eu vou fazer os ajustes para o lucro real, né? As adições dentro do que a legislação de imposto de renda determina, menos as exclusões que a legislação de imposto de renda determina, menos as compensações que a legislação de imposto de renda permite compensar prejuízo fiscal. Cheguei no meu lucro real, que é a base de cálculo para o meu IRPJ CSLL lá no lucro real. Menos 140 mil. Bom, os valores são meramente ilustrativos, tá? O que eu queria que você entendesse é o que é prejuízo fiscal? É quando a base de cálculo no lucro real fecha negativo. Você está vendo que prejuízo fiscal aqui não tem nada a ver com saldo negativo? Saldo negativo é quando sobra recolhimento, é quando sobra retenção. E o prejuízo fiscal é quando a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL no lucro real fica negativa. Então são duas coisas completamente distintas, tá bom? Então agora a gente vai pegar o prejuízo fiscal, que é esse slide aqui, vai dobrar ele agora e colocar na gaveta, porque nós vamos tratar agora só do saldo negativo. Fechou? Ficou claro? Então, prejuízo fiscal não tem nada a ver com saldo negativo
de RPJ ou saldo negativo de CSLL. Então, assim, para a gente poder avançar e você não ter mais dúvidas nisso, toda vez que falar de saldo negativo, lembra da restituição da pessoa física. Pronto. Lembra lá da restituição da pessoa física. Você nunca mais vai errar isso. Tá? A restituição da pessoa física nada mais é do que a sobra de recolhimento de imposto de renda na física. Sofreu retenção ou teve carnê-leão, qualquer coisa nesse sentido. Então, quando a gente estiver falando de pessoa jurídica, a gente vai lembrar saldo negativo é quando sobrou o recolhimento de RPJ, sobrou o recolhimento de CSLL. E o saldo negativo acontece no presumido, arbitrado e no real. Guarde isso! Prejuízo fiscal, que é aquele que eu pedi para você colocar na gaveta, só acontece no lucro real. Não esqueça disso. Prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL, que é o prejuízo fiscal da CSLL, só acontece no lucro real. Somente eles escrituram ELALUR e ELAX. Tá legal? Então agora a gente volta a se concentrar somente no saldo negativo. Vamos lá então. Voltando àquele slide que eu estava antes, eu coloquei ele aqui na sequência de novo para não voltar o material. Saldo negativo. Então agora eu preciso demonstrar para a Receita Federal, a partir desses números que eu estou te apresentando aqui agora, como demonstrar isso para a Receita Federal. Esse é o maior desafio. Apresentar isso para a Receita Federal corretamente. Muitas pessoas erram na hora de fazer a demonstração para a Receita Federal. Rômulo, mas aonde eu demonstro esse saldo negativo? ECF. Bora lá que eu vou te explicar agora, tá bom? Sem segredos aqui, eu quero te explicar agora. Prontinho. Nós chegamos aqui em uma tela. Uma das telas que poderia ser feita essa informação, por que uma das telas? Porque essa tela que você está vendo aqui é uma de empresa do lucro presumido, então é do bloco P. Se fosse uma empresa do lucro arbitrado, já não seria o bloco P, seria o bloco T de tatu. Se fosse uma lucro real, já não seria o bloco T de tatu, seria o bloco N de navio, tá? Então, como é lucro presumido, é no bloco P. Mas o que eu quero que você entenda aqui, tá bom? Independente se é o bloco P, se é o bloco N, se é o bloco T de tatu, independente de qual bloco seja. Você precisa entender o raciocínio da informação. O restante é com você. Quando for lucro real, vai ser no bloco N. Quando for presumido, no bloco P de pato. Quando for lucro arbitrado, no bloco T de tatu. Beleza? Então, vencido isso aqui, mole mole. Vamos lá. O que você precisa entender dentro desse registro? Qual é a ideia? Eu aproveitei os mesmos números aqui. Vou voltar novamente aqui, ó. 50 mil apurado, menos 80 mil retido, sobrou 30 mil. Como eu demonstro na ECF? Idêntico, olha aqui, ó. Apurado 50 mil. Eu coloquei esse número para ilustrar, tá bom? Teria talvez outros campos mais apropriados, mas eu coloquei aqui porque eu queria que aparecesse aqui para você, tá? Nós temos uma linha própria aqui, ó, de menos imposto de renda retido na fonte, como você pode ver aqui, ó. Menos imposto de renda retido na fonte, 80 mil. Tá vendo que eu coloquei todo o valor retido? E aí ficou o imposto de renda a pagar de menos 30 mil. Ele gerou uma advertência. E aí, claro, né? Tem muita gente que olha para mim agora porque o negócio... Tem muitas que tem pavor, que tem pânico de advertência. Tem hora, em muitos momentos, advertência. Aprenda a conviver com a advertência. Ela muitas vezes tem que estar naquela ICF. Gente, quantos e quantos clientes me ligam lá na Fiscosim falando: Rômulo, eu tô fazendo uma ICF aqui, tá gerando uma advertência. Aí eu pergunto o que ele fez. Não, eu preenchi aqui um saldo negativo. Essa advertência tem que ficar. E aí, na ânsia de tirar essa advertência, o que muita gente faz? Eu vou te mostrar agora, vamos aqui comigo, ó. O que muita gente faz na ânsia de tirar essa advertência? Vem aqui, tira os 80 mil e coloca 50. 50 mil apurado menos 50 mil retido, vai ficar zero a pagar. Sumiu a advertência. Gente, muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Está errado. Não preencha para zerar. Você tem que colocar todo o valor retido, mesmo que o valor a pagar fique negativo. Aí que está a cereja do bolo.
você está demonstrando que tem uma sobra de 30 mil reais. E aí amanhã ou depois, quando você fizer uma Perdi-Comp, show! Vai estar redondinho. Eu vou dizer para a Receita Federal, estou fazendo uma Perdi-Comp pedindo compensação do saldo negativo ou pedindo restituição daquele saldo negativo de tal trimestre. A Receita vai lá na ECF e vai ver, realmente sobrou 30 mil ali. Vamos deferir essa Perdi-Comp. Entendeu o que eu quis dizer? Se não tiver essa demonstração aqui do saldo de sobra, no momento que você pedir uma restituição ou compensação, a Receita não vai entender. Aí aqueles que têm a ânsia de tirar a advertência e zerar, né? Tem lá 50 mil apurado, menos, coloca a retenção só de 50 mil para zerar o valor a pagar. Aí quando vai pedir uma restituição depois ou compensação dessa sobra, que sobra? Não está demonstrado, não tem sobra. Você entende aonde está o erro? O erro está aqui. É para ficar negativo, é o padrão, não tenha medo de advertência. Então você vai sair daqui hoje vacinado. Você, nesta aula, você está recebendo uma vacina de conviva com advertência. Aprenda a conviver com as advertências, faz parte. Tem arquivos que tem que ter advertência. Não queira tirar de todos os arquivos. Claro, tem um arquivo ou outro, né, que você vai validar. Ah, o ativo está diferente do passivo, verifique se está correto, tal, etc. Você vai fazer a verificação em cada cenário. Esse aqui vai ficar advertência, não dá nada. É para ficar essa advertência, ok? E aí, depois que você fizer a informação desses 80 mil, você tem mais um campo na ECF para fazer a informação. Tá aqui, ó. Y570. É o registro dentro da ECF que você deve fazer a informação desses 80 mil. É aí que tem o outro pulo do gato. Quando você está fazendo essa informação aqui dentro de ECF, você tem que fazer a informação de todo o valor retido da sua empresa no ano. Aqui eu coloquei 80 mil como se só tivesse acontecido aquela retenção de 80 mil. Mas se a retenção foi 80 mil no trimestre, 20 mil no outro, 50 mil no outro, você deve colocar o somatório aqui nesse registro, tá? Então, esse registro aqui, ele é o fechamento daquele registro lá anterior, aqui, ó. O somatório dessa linha aqui de imposto de renda retido na fonte dos 4 trimestres tem que bater com o que está escriturado no Y570. Exemplo, vamos supor que no ano de 2021 a empresa sofreu de retenção 200 mil reais, juntando todas as fontes pagadoras, né, todos os contratantes. 200 mil reais de imposto de renda retido, distribuídos aqui nesses 4 trimestres, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Beleza. Dentro da ECF, no Y570, tem que estar esse valor total aqui das retenções sofridas no ano. Por fonte pagadora, separado. O total tem que bater com o somatório dos 4 trimestres em que teve retenção. Esse é um dos maiores pênaltis dentro de ECF. E isso que eu te entreguei aqui agora vai te ajudar de uma vez por todas a não ter problemas quando você enviar uma Perdi-Comp oriundo de saldo negativo ou de RPJ ou de CSLL, tanto faz, tá? Mas o que você precisa agora é ficar ligado. Então vamos aqui ao checklist. Primeiro eu tenho que deixar toda a retenção ocorrida naquele trimestre, mesmo que exceda o valor a pagar. Segundo, eu tenho que ir lá no registro Y570 para fazer a informação de todo o valor retido no período para esta empresa. Se isso ficar descasado, quando você pleitear essa restituição ou compensação, sempre via Perdi-Comp, vai bater na trave. Então, é sempre via Perdi-Comp. Tem que bater o que está lá na linha das retenções, mesmo que fique negativo, e no Y570. Todo esse cruzamento tem que acontecer. Feito isso, avançado isso, você vai inevitavelmente produzir mais um pouco de informação no que se refere a Perdi-Comp. No preenchimento de Perdi-Comp, você vai dizer se é primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre, e aí de acordo com a sua apuração dentro de ECF. Tá legal? Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído muito para você. Era essa a informação que eu precisava fazer em relação a ECF. Lembrando, tome cuidado quando você for fazer informação em DCTF, tá? Não é foco dessa nossa aula aqui, mas inevitavelmente quando você for fazer a compensação, quando você transmitir essa Perdi-Comp, se for compensação,
lembre-se de depois, na DCTF, que foi utilizado para pagar o débito, você mencionar o número dessa perda de compra. Então, aí é um segundo cuidado. Mas dentro da IECF, era isso que eu precisava te passar. E se este vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e aproveita para seguir a Fiscocim nas outras redes sociais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.